TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, começa agora o programa Pela Ordem. É um instrumento de transparência, de democratização da informação da Câmara Municipal de Fortaleza por meio aqui da TV Fortaleza. O programa Pela Ordem também é retransmitido pela TV Assembleia para todo o estado do Ceará. Hoje nós estamos recebendo o vereador Dr. Heron Moreira, do Partido Progressista, médico oftalmologista, parlamentar da cidade de Fortaleza, ligado a causas importantes e, naturalmente, a todas aquelas matérias, legislações, proposituras que dizem respeito à garantia da organização da cidade e de uma harmonia necessária para a vida de cidadãos e cidadãs na cidade de Fortaleza. Dr. Heron Moreira, é uma alegria recebê-lo aqui. É uma responsabilidade também, porque é um instrumento de transparência, este programa, onde os senhores parlamentares têm um espaço para falar com o telespectador, né, com os eleitores, mas com todos os cidadãos da cidade, da região metropolitana, para falar sobre os mandatos de vossas excelências. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, meu amigo Paulo Sérgio, aqui a oportunidade que o vereador Heron Moreira está tendo de participar de um momento tão importante, um programa tão de audiência tão qualificada como é o Pela Ordem. Então eu estou aqui feliz e já dizendo que estou às ordens também para que a gente possa trabalhar um debate bem transparente, bem respeitoso e que possa contribuir com a audiência qualificada do programa Pela Ordem. Inicialmente, gostaria de abordar o aspecto das várias frentes da atuação do parlamentar. O parlamentar tem as prerrogativas de fiscalizar o Poder Executivo, criar legislações que organizem a vida social na cidade e também está falando na tribuna, está pedindo ali uma parte, sempre manifestando uma opinião, levando uma informação sobre algum segmento importante da cidade ou sobre toda a cidade. Mas também os parlamentares, os senhores vereadores, têm uma missão importante, que é estar perto da comunidade, estar ouvindo as demandas sociais e transformando em propostas ou intermediando, né, a relação entre a população e o Poder Executivo, a Prefeitura, né? Isso é uma missão muito exigente aos senhores. Na verdade, eu digo muito, você falou muito bem da missão e do compromisso e institucional do vereador, que é de criar leis e fiscalizar o Executivo, né? Fiscalizar o prefeito, né? Mas uma coisa que é importante, que eu digo até a analogia que eu faço, que o vereador, ele é um grande líder comunitário. Nós temos vários líderes, grandes líderes comunitários em todas as cidades do Brasil afora, que se candidatam, mas nem todos têm a sorte, né, de conseguir um mandato. Por exemplo, nós temos 43 vereadores na Câmara Municipal de Fortaleza. A última eleição nós tínhamos mais em torno de 1.200 candidatos para 43 vagas. E só 43 líderes comunitários são eleitos para representar o povo dentro da lei, né? E é importante que se diga que o vereador, ele é sim um líder comunitário que está muito próximo do executivo, do prefeito, né? Então a gente está ali ouvindo as demandas da comunidade, nós estamos ouvindo, um buraco na rua, agora o período de enchente, de chuva, que as pessoas, alagamento, tudo o que você possa imaginar ligado à área da saúde, da educação, da segurança, da habitação. Então, assim, nós vereadores, nós somos o primeiro ouvinte, né, das demandas da comunidade, demanda social. E eu, como médico, né, eu sou também funcionário da prefeitura, concursado, eu sou médico há 31 anos, e eu entrei na política em 2008, me candidatei pela primeira vez, estimulado pelo Padre Batista, nosso pároco da igreja de Nossa Senhora de Nazaré. E ele dizia: doutor Heron, o senhor já ajuda muitas pessoas, a comunidade. Eu tirei o sábado da minha vida para atender as pessoas lá na minha clínica, lá no Montese, sem cobrar um centavo. Meu compromisso social, né, de cidadania, eu que estudei em escola pública, eu prometi para mim mesmo que quando eu fosse médico, eu ia devolver alguma coisa, parte do que os impostos pagaram a minha faculdade, né,
e pagaram também parte do meu colégio, né? Eu tinha que devolver isso aí. E o Padre Batista me estimulou, né? Para que eu entrasse na política para poder ajudar mais ainda. Então, eu até digo brincando que eu sou católico, sou devoto de Nossa Senhora Nazaré e devoto do Padre Batista, né? Então é isso aí, estamos trabalhando, estamos procurando cumprir a nossa parte e vários enfrentamentos. Inclusive, o senhor tem atuação em toda a cidade de Fortaleza, mas precisamente ali no Jardim América, no Montese, né, nas comunidades da Salgadeira, Matadouro. São comunidades que às vezes ficam ali meio que invisibilizadas, mas que têm demandas importantes. E o senhor tem feito questão de enfatizar e trazê-las aqui, intermediar junto à prefeitura. Na verdade, eu tirei 8.080 votos, eu fui votado em toda Fortaleza, pelo fato de eu ter mais de 30 mil pacientes, né, ao longo desses meus 31 anos de profissional, e sempre as pessoas que sabem, às vezes nem sabiam que eu era candidato, elas me dão esse apoio. Mas eu tenho atuação também no Planalto Ayrton Senna, lá nós ajudamos uma associação comunitária, né, que tem a presença da minha querida Célia Ferreira, e nós ajudamos outras associações, mas lá no Jardim América é onde eu me estabeleci como profissional, é onde eu tenho a minha clínica, é onde eu faço trabalho social. E você tocou aí num ponto importante, que são as comunidades da Brasília, Matadouro e Salgadeiro. São comunidades que sequer, né, uma ocupação lá, e graças à igreja, graças ao trabalho da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, essas pessoas passaram a ter também a condição de ter uma moradia, né, com o apoio de vários párocos que se sucederam ao longo desses anos. Mas essas pessoas têm essa ocupação, têm as suas casas, têm as suas residências, mas ela não tem o papel da casa própria. Essas pessoas não podem vender, fazer empréstimo no banco para melhorar, fazer uma reforma na casa, elas não podem passar para seus herdeiros. E agora, com o apoio, né, do prefeito Roberto Cláudio, eu aqui sempre sou grato, né, queria agradecer também ao pessoal da Habitafor, a doutora Olinda Marques e a minha queridona Helena Gomes, né, que foi vereadora. Elas estão dando uma grande ajuda nesse projeto de você dar o título, o papel da casa própria, em definitivo, para pelo menos 350 famílias. Então, só isso aí já valeu a pena eu ser vereador, né? Sem contar nas outras nossas ações e atividades. O senhor falou na parceria importante do mandato do senhor e também com um olhar para as demandas que são assistidas pelas pastorais, né, da Arquidiocese de Fortaleza, entre elas, por exemplo, nessa área da habitação. E o senhor tem citado a paróquia de Nazaré. Esse trabalho da igreja, olhando para o social, conjugando também com o mandato de Vossa Excelência, tem apresentado resultados interessantes e dentro desses resultados interessantes existe também um momento solene, próximo dia 28 de abril, um grande motivador, segundo o senhor muito bem falou, porque se o senhor pudesse transformar a sua atividade social de mobilização comunitária em mandato parlamentar, né, que é o Padre Batista, completa 90 anos de idade. 90 anos, é italiano, e ele se considera brasileiro, cearense e fortalezense. Então é um nordestino de cabra da peste. Esse aí, sim, é um homem de Deus, é um homem que tem compromisso. Você falou da pastoral ligada à habitação, mas nós temos outro importante também na Igreja de Nazaré, que é a pastoral da saúde, que tem à frente a nossa amiga Célia, né? E nós temos também a pastoral do surdo, que tem à frente a Irenilda, o Carlos. E é interessante que ontem a gente teve um debate nesta casa. Olha, só para ter uma ideia, uma vereadora, a Priscila Costa, ela colocou o título de cidadã de Fortaleza para a primeira-dama Michele. E eu coloquei a importância de a gente prestigiar esse momento. Por quê? Porque a Michele, a primeira-dama, eu nunca vi uma primeira-dama apoiar deficientes. E ela foi muito feliz no discurso de posse do presidente Bolsonaro, e ela defendeu, né, um segmento tão importante que é o segmento dos surdos. E nós temos a pastoral do surdo lá na nossa comunidade, lá na Igreja de Nazaré, né? E eu estou homenageando também, nós temos 16 anos de pastoral do surdo no estado do Ceará. Nós estamos fazendo uma homenagem, né, no mês de junho, para mostrar a importância da igreja nesse contexto de acolhimento social. Meu querido Paulo, olha, nas missas a gente tem, do jeito que nós temos aqui na Câmara, né, um tradutor, né,
de Libras, nós temos um intérprete de Libras, nós temos também na hora da missa, na hora da missa lá de Nazaré, nós temos os tradutores, os intérpretes. Então, foi um momento muito importante, porque você acolhe aquela pessoa com deficiência. Eu também sou deficiente. Inclui todas as pessoas, né? Eu também sou deficiente físico e eu sei como é difícil você enfrentar o bullying, você enfrentar, às vezes, o preconceito, a marginalização. E eu defendo que, com esse momento, eu não votei no Bolsonaro, votei no Ciro, todo mundo sabe disso, mas ele foi eleito presidente, ele agora é meu presidente. Mas isso aí não quer dizer que eu não vá ter o direito de criticá-lo, de cobrar ações sociais melhores, né, de até elogiar no momento que for certo. Agora, a primeira-dama, eu quando votei nessa propositura da vereadora Priscila Costa, eu separei a primeira-dama, a política do presidente. Isso. Nós homenageamos uma mulher cristã, mulher de Deus. Acima de tudo, ela tem sangue cearense, porque o pai dela é cearense. Então, ela também é uma cabra danada da peste, né, que tem o sangue nas vias de nordestino. E nós temos que ter esse entendimento. Se ela vai fazer o bem, melhor ainda. Claro, os senhores enalteceram a personalidade e a postura, né? Da primeira-dama Michele Bolsonaro, né? A postura, ela podia muito bem estar ali num momento tão importante da vida dela, uma grande conquista de ser a primeira-dama de um país tão grande, tão como é o nosso Brasil, grande em tudo, né? Então, assim, ela podia estar ali se preocupando em vestir o melhor vestido, a melhor roupa, a melhor maquiagem, a melhor bolsa, né? Então, assim, mas não, ela usou o melhor do coração dela. Então, são essas coisas que valem a pena na política. Muitas vezes você fala tão mal de político, né? Você, quando veio falar em político, eu vou uma pesquisa agora, e fizeram uma pesquisa que o político está lá embaixo do embaixo, né? Nas pesquisas de opinião pública. E são esses momentos que a gente fica feliz, porque está valendo a pena a gente ser político de coração e ver os resultados. Eu estou aqui com um informativo do mandato do vereador Heron Moreira, do seu mandato, vereador Dr. Heron Moreira, que traz informações interessantes sobre toda a cidade e que destaca, por exemplo, a entrega da requalificação da Praça Delmiro Gouveia, logo aqui, isso está aqui ao lado do Padre Batista, a requalificação da Praça Delmiro Gouveia, também a requalificação da Avenida Eduardo Girão, que é aquela avenida do Canal, né, que é conhecida, né? Isso. Interessante, né? Isso aqui também é um instrumento de transparência, né? De prestação de contas, transparência, prestação de contas. Destes acompanhamentos que o senhor tem feito, né? Essas reivindicações. Reivindicação, eu ando, eu tiro esse tempo da comunidade e eu estou muito feliz porque nós estamos tendo um mandato que meu mandato é com a comunidade, né? Meu mandato pertence à comunidade. E eu estou muito feliz porque eu estou tendo a oportunidade de ter um prefeito, o prefeito Roberto Cláudio. Ele é um homem de bem também, um homem de Deus, um homem que está perto da comunidade. Ele atende às demandas mais dos líderes, viu, do que dos vereadores. Muitas vezes a gente vai para a inauguração, o prefeito Roberto Cláudio escuta mais os líderes que estão ali, que não foram eleitos, do que os vereadores com mandato. Então, uma coisa que eu admiro nele é isso também. Ele abre um leque imenso de recepção de informações, né? De diagnóstico, né? Até a turma da oposição. Não tem isso com o Roberto Cláudio, não. Então, é por isso que ele está fazendo um mandato tão qualificado, um mandato tão bom. O senhor também acompanhou e acompanha, né, uma luta da comunidade do Jardim América, que é a requalificação estrutural do Centro de Atenção Psicossocial. Né, o CAPS. O CAPS. O CAPS foi feita uma reforma que lá. É muito importante. Muito tempo que a gente tem essa problemática com medicamentos. O prefeito Roberto Cláudio melhorou bastante com as centrais de dispensação, distribuição de medicamentos, também nos terminais. E, inclusive, concurso para psiquiatra, psicólogo, enfermeira, terapeuta ocupacional. Então, eu fiquei muito feliz porque, a partir desse momento, nós sabemos das dificuldades, né? Fortaleza é a quinta capital, né? Mas muito problema. Tem problema e o prefeito Roberto Cláudio não tem esse dinheiro. Nós não somos um estado rico, nós não somos uma cidade rica. E esse dinheiro que ele emprega é um dinheiro muito bem empregado, porque ele está atacando a problemática da saúde, da educação, da segurança, né? da outra coisa, da malha viária. A ONU agora reconheceu o prefeito Roberto Cláudio entre 22 gestores no mundo todo. Ele foi reconhecido agora, essa notícia na mídia, como um gestor que vem melhorando o problema da mobilidade, diminuindo os acidentes, né? Não é só retórica, não. A gente tem visto... Não é só retórica, não é só conversa, não é só discurso, não. A gente tem visto, a gente vê
o pessoal que anda de bicicleta, o respeito, né? O pessoal que anda de moto diminuiu bastante o número de acidentes. Aí isso aí repercute, porque a partir do instante que você não gasta dinheiro com o paciente que sofreu um acidente, que está internado, vai sobrar dinheiro para outras coisas. Muito bem, nós agradecemos a participação importante do vereador Dr. Heron Moreira, do Partido Progressista, parlamentar com experiência na gestão pública no município de Fortaleza, no segmento da saúde, né, no segmento de hospitais, parlamentar que é integrante das comissões de Saúde e Seguridade Social e de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Fortaleza e que tem uma atuação em toda a capital do estado do Ceará, fazendo aqui uma breve, porque são muitas as ações, então ele fez uma breve prestação de contas do seu mandato, mostrando algumas frentes que ele tem atuado e que tem apresentado resultados interessantes para a coletividade de Fortaleza. Doutor Heron Moreira, obrigado pela presença, vereador, você está convidado a voltar muito em breve. Queria só rapidinho para dizer que nós estamos entrando com um projeto agora de indicação e eu estou tendo o apoio da nossa secretária do Meio Ambiente, da Silma, a doutora Agda Muniz, que vai versar sobre a gente criar conselho gestor das praças, que são conselhos da própria comunidade, liderança comunitária, representantes das secretarias executivas, da Câmara Municipal, para que a gente possa acompanhar aquela praça. O que é que acontece? O prefeito entrega uma praça para a comunidade com muita dificuldade e muitas vezes as pessoas não cuidam da praça. O que nós estamos com o slogan é que a praça é da comunidade, quem ama cuida. Então esse é um projeto que eu estou colocando aqui e vamos depois falar sobre esse importante projeto. Agora é interessante porque, só mais um tempinho, já no finalzinho deste primeiro bloco, vamos ter daqui a pouco o consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, né, aqui para Fortaleza, região metropolitana e para todo o estado do Ceará, pela TV Fortaleza e também pela TV Assembleia. Mas é interessante esse ponto, já para a gente ir aqui encerrando com esse tema, que é um tema em voga, importante, a praça pública, que é a Ágora, lá da Grécia Antiga, que era onde a população se reunia, debatia, definia os seus destinos. A praça pública na cidade, ela tem importância muito grande e quando a comunidade ela se apodera, né, se identifica com aquele espaço, essa ação, ela realmente se justifica. É verdade. Eu recordei aqui do grande Cícero, né, grande orador, e a praça tem que ser do povo. Né? Nós vamos fazer, se Deus quiser, nós vamos ter o apoio do Roberto Cláudio para fazer a criação desse conselho gestor, porque muitas vezes a família deixa de ocupar a praça porque são pessoas de bem, né, que precisam desse olhar voltado. Nós na Praça Jardim América nós temos parque, futebol, vôlei, né, quer dizer, para as crianças, campo de futebol. E aí daqui a pouco começam a depedrar, começa a não cuidar mais da praça e o que nós vamos fazer é dar essa nossa contribuição com a parceria também privada que já existe. O que é que nós vamos fazer? Vamos colocar a figura nova desse conselho gestor para não deixar a praça ficar abandonada, para não deixar a praça sendo só foco de visita de bandidos e traficantes. A praça tem que ser da comunidade de bem, da família de bem. Doutor Heron Moreira, boa sorte, obrigado pela presença. Muito obrigado, valeu. Vamos aí para um rápido intervalo. Nós voltaremos em seguida com o programa Pela Ordem, conversando com o consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa. Avançar no social para um futuro mais certo e seguro em Fortaleza. Educação infantil de tempo integral. Escolas modelo. Centros culturais. Teatro São José. Casas da Cultura Digital. Observatório. Turmas avançadas da Prefeitura. Juventude Sem Fronteiras. Prefeitura e você. Uma Fortaleza que avança rumo ao futuro é a gente que faz. Bem-vindos ao novo ano. A Prefeitura celebra um resultado histórico no direito à casa própria aos mais carentes de Fortaleza. Mais de 25 mil famílias beneficiadas com o papel da casa. E moradias novinhas em apenas 6 anos. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, segundo a Prefeitura, por ter realizado o sonho da minha casa própria. Parceria da Prefeitura com o Governo do Estado. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. Avançar rumo a uma vida mais saudável e solidária é a nossa fortaleza.
novas UPAs, monitores dos postos de saúde, núcleos de apoio à saúde da família, salas de aleitamento materno, núcleo de desenvolvimento infantil, central de medicamentos, novo centro materno-infantil, novos leitos nos Frotinhas e primeiros leitos do IJF2. Prefeitura e você, uma fortaleza que avança rumo ao futuro, é a gente que faz. Bem-vindos a um novo ano. A Prefeitura investe no social para um futuro com mais segurança em Fortaleza. Juventude na Onda, Academia Enem, Rede Cuca da Prefeitura, inova com centros de educação infantil e mais escolas de tempo integral. A educação de tempo integral da Prefeitura é saber, é vida, é saúde e mais segurança para milhares de jovens da periferia. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz. Estamos de volta com Pela Ordem. Agora nós vamos, nesta continuidade, fazer uma análise, na verdade, vai fazer uma análise, uma avaliação do contexto, da política, da economia, das relações de poder, o consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa. Neste segundo bloco, nós vamos já começando com um tema importante que tem sido abordado aqui no Pela Ordem, mas tem sido abordado nos telejornais da TV Fortaleza, da TV Assembleia, nas sessões plenárias da Câmara Municipal de Fortaleza, tenho certeza que em todo o estado do Ceará e também no plenário da Assembleia Legislativa, que é a reforma da Previdência. Olá, Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, consultor político, tudo bem? Tudo bom, Paulo. E é interessante que essa reforma da Previdência, ela tem dois ângulos importantíssimos. Um é a cobertura jornalística. E essa, principalmente, que é influenciada pelo mercado financeiro, tenta impor um ritmo mais acelerado ao processo. E do outro lado, Paulo, quando você menos espera, você vê um presidente Jair Messias Bolsonaro tentando ir a passos mais curtos. E isso já está notório. Isso já está notório. Tanto que, quando o ministro Paulo Guedes, da Economia, conversa com o mercado financeiro, se cria uma expectativa positiva. Mas, quando a gente nota a articulação política orientada por Jair Messias Bolsonaro no Congresso, especificamente na Câmara, na CCJ, você nota que, literalmente, a coisa não está bem organizada, né? Você vê que a oposição começa a ter apoio, mesmo que silêncio, do outrora partidos do Centrão. Vamos lá, Partido Progressista, Partido Social Democrata, Partido da República, setores do PSDB, setores do MDB e o DEM, que teoricamente deveria ser, ou Democrata, deveria ser o partido que deveria estar todo ele adentro do governo federal. Então, nós estamos assistindo esse fenômeno que eu acho que negativamente cria uma perspectiva não muito salutar perante a opinião pública. É um grande teste, né? A reforma da Previdência, a proposta, todo esse debate, a construção das propostas, o poder de convencimento, a busca do convencimento à sociedade por meio de publicidades e também dos parlamentares, e aí principalmente do ponto de vista da intermediação, né? da articulação do governo junto ao Congresso Nacional. Esta reforma da Previdência, houve outros momentos, mas esta reforma é um grande teste, é um termômetro que avalia como está a articulação do Planalto Central, do Palácio do Planalto, para com os parlamentares do Congresso Nacional. Né? O Jair Messias Bolsonaro deixou muito claro, o toma lá da cá não vai mais acontecer, que era aquela coisa do presidencialismo de coalizão. Para o presidente ter 2/3 do Congresso, tanto na Câmara como no Senado, ele precisava abrir espaço para as elites dos partidos políticos. Isso aí ele encerrou. Isso é uma página virada. Depois de 100 dias ficou muito claro que ele não vai fazer isso. O que acontece? Ele está apostando na discussão nova política contra a velha política. Só que dentro do próprio PSL já tem vozes
que é o partido do presidente, chateado, né? Porque literalmente já vamos para o final do 4º mês de mandato e muito poucos os parlamentares viram de vantagem na relação com o governo federal. Por quê? Mal acostumados nas gestões passadas, estão agora pressionando os seus líderes. Os seus líderes, como não têm nada a oferecer, o que é que estão fazendo? Um jogo de corpo mole em relação à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal e deixando que a oposição faça festa. Por outro lado, você nota que o presidente Jair Messias Bolsonaro está fazendo uma agenda populista ou popularesca. Isso. E com relação a esse aspecto aí que você falou, né? A nova, está tentando se instaurar uma, digamos assim, uma nova política no contraponto à chamada velha política. Porém, há parlamentares que dizem, olha, não necessariamente a governabilidade por ocupação de cargos traria a famigerada corrupção, né? Seria ocupar espaços e ajudar a governar. É uma reivindicação, inclusive dos próprios parlamentares, como você muito bem falou, do PSL, né? Então, assim, o governo tem sentado com algumas lideranças, sentou com Alckmin, sentou com algumas lideranças importantes de partidos no Brasil. Não houve, então, não foi inaugurada essa... Faz conta. Foi só... Faz conta, pode se colocar mesmo, faz conta. Porque, literalmente, o que está acontecendo? Até porque o governo já está meio que organizado, né, com ministérios. Já. Aonde o Jair Messias Bolsonaro não precisa da aprovação do Congresso, ele está tentando implantar a sua marca política. Daqui a pouco nós vamos entrar na discussão do diesel, né, que é uma maneira de ele tentar se impor e mostrar um pouco o lado dele intervencionista, né? E aí, do outro lado, você tem um ministro, Paulo Guedes, que defende o Estado mínimo, a liberação da economia. Quer dizer, que coisa muito também de choques, né? E o mercado financeiro fica assim assistindo um pouco atônico. É bem interessante. Antes de passarmos por esse tema, nós vamos exibir agora uma reportagem, uma cobertura da audiência pública aqui na Câmara Municipal de Fortaleza, que tratou sobre a reforma da Previdência. Esta audiência pública teve a presença de entidades classistas importantes, como, por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil, né, com a Comissão Previdenciária, de Direito Previdenciário, outros segmentos importantes de servidores públicos, de sindicatos, de trabalhadores, e teve a presença também do ex-ministro da Previdência Social, José Pimentel, ex-senador, e do deputado federal Mauro Benevides, que tem participado de consultas sobre qual a melhor reforma de previdência para o Brasil. Ele que é uma autoridade no setor fazendário, tributário, fiscal, na economia, foi um dos convidados e participou. A audiência pública foi presidida pelo presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Antônio Henrique, do PDT, e foi solicitada tanto pelo presidente Antônio Henrique, como também pelos vereadores Gardel Rolim, do PPL, e Iraguaçu Filho, do PDT. Vamos ver como foi a audiência pública, a gente volta em instantes comentando sobre o assunto. A audiência pública foi dirigida pelo presidente da Câmara Municipal, o vereador Antônio Henrique, do PDT. Participaram da mesa vereadores, o deputado federal Mauro Filho, do PDT, e o ex-ministro da Previdência, José Pimentel. Na plateia, vereadores, servidores, advogados, sindicalistas e especialistas em previdência social. O primeiro palestrante destacou que é necessário fazer uma reforma justa, sem prejudicar nenhuma categoria, porque o que o governo arrecada das contribuições não é suficiente para pagar as aposentadorias e pensões da Previdência Social. Correções precisam ser feitas e esse debate, essa audiência pública serve exatamente para esclarecer por que ela é necessária. No entanto, essa reforma ela não faz sentido porque ataca muito fortemente os que recebem menos salários.
Para o ex-ministro da Previdência, José Pimentel, o projeto da reforma, como está tramitando no Congresso, vai ser prejudicial aos trabalhadores. A contribuição do empregador é facultativa e a do Estado deixa de existir. Portanto, é um desmonte do Estado do Bem-Estar Social que nós estamos construindo nesses 519 anos que aqui estamos. A audiência pública foi uma proposição do vereador Iraguaçu Filho, do PDT, e teve a assinatura de todos os vereadores. Esse debate é importante e Fortaleza não podia ficar fora. Por isso, realizamos a nosso pedido, juntamente com os mandatos do vereador Gardel e Guilherme Sampaio, esse grande debate na Câmara Municipal, e nós vamos continuar no plenário. Isso é importante. Para o presidente da Câmara Municipal, o vereador Antônio Henrique, a audiência pública mostra a sintonia que os parlamentares de Fortaleza têm com esse tema tão importante para todos os brasileiros. Estamos aqui para contribuir com esse debate. Acredito que cada um dos vereadores que aqui estão deve ter alguma coisa para oferecer para esse país, para esse tema, para que lá em Brasília seja aprovado aquilo que realmente for de interesse do povo brasileiro. Outros vereadores também se manifestaram sobre a importância da audiência pública debater o projeto da reforma da Previdência Social. Só interessa mesmo aos banqueiros essa proposta do governo Bolsonaro. A classe trabalhadora vai trabalhar mais, pagar a conta para alguns bilionários continuarem lucrando agora com o mercado de previdência privada. Bem, primeiro vale a pena a gente dizer que esse é um tema que afeta todos os brasileiros. Portanto, nós aqui do Parlamento Municipal temos a obrigação legal de fazer essa discussão, de entender a proposta. Eu fiz questão de estudar muito o tema e cheguei a uma conclusão de que essa reforma da Previdência, como está posta no Congresso Nacional, é muito ruim para os brasileiros, principalmente para os mais pobres. Dificulta mais o acesso para quem recebe o benefício de prestação continuada, diminui o valor, prejudica o agricultor da agricultor familiar, seja que impõe regras que ele não vai conseguir cumprir para se aposentar. Eu acredito que esse projeto apresentado pelo governo federal acaba retirando direitos dos trabalhadores, notadamente dos professores. As professoras teriam que trabalhar mais 10 anos para conseguirem obter a sua aposentadoria. É importante que a Câmara debata isso porque isso impacta diretamente a população de Fortaleza, especialmente a classe trabalhadora, que, segundo informações que chegam a nós, serão as mais prejudicadas nesse projeto que hoje tramita no Congresso Nacional. Muito bem, Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, uma explanação interessante de Mauro Filho, de outros participantes, do próprio ex-senador e ex-ministro da Previdência, José Pimentel, e a população participando. A Câmara abriu as portas, como está de portas abertas, mas especificamente para este tema, propôs uma audiência pública, e uma audiência pública com uma presença de público realmente diversa e um número grande de pessoas se interessando por este tema. Eu acho que, especificamente, a Câmara Municipal de Fortaleza, ela tem entrado mais na discussão da reforma da Previdência. Na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, sim, se discute a reforma da Previdência. Mas como a reforma da Previdência do governador Camilo Santana não se difere tanto, em matéria de funcionário público, da reforma do governo federal, lá na Assembleia tem se discutido muito a defesa da manutenção do BNB, do DENOX, da DOCAS, e entre outros mais, DENIT. É interessante isso. Que ponto eu quero chegar? Que talvez a Casa Legislativa, depois da Câmara, esteja fazendo uma discussão mais ampla possível, seja a Câmara Municipal de Fortaleza sobre a gestão do presidente Antônio Henrique. Isso é um fato que foi pouco debatido na imprensa local, porque, na minha avaliação, se continuar esse ritmo de debates na Câmara Municipal sobre a reforma da Previdência, o material aqui, tanto midiático como escrito, será de suma importância para ser consultado para aqueles que têm interesse de se aprofundar um pouco mais sobre esse tema, saber quais são as vantagens e desvantagens que poderá acontecer no seu futuro em relação à aposentadoria. Você falava um pouquinho antes desta reportagem importantíssima,
porque foi importantíssima a audiência pública sobre esse episódio do aumento do óleo diesel, em que o presidente Jair Bolsonaro fez uma intervenção, né, e impediu a alta, né, entre tantas outras que teve, mas chegou o momento que o presidente fez uma intervenção e aí o mercado entrou em alvoroço, houve queda de bolsa. Queda nas ações, né? O valor da Petrobras. E aí você lembrou muito bem, né? Tem o pensamento liberal de Paulo Guedes e o presidente que também fala em, olha, Estado mínimo e tal, mas ele representa o Estado na República, né? A gente tem o presidente que governa e é o chefe de Estado, não é isso? Se não for você, eu acho me corrija. E ele atuou como Estado no mercado, sobre o mercado. A grande verdade é que, em alguns aspectos, o Jair Messias Bolsonaro, ou o presidente, sabe do valor importante que foram os caminhoneiros na campanha dele. A greve do ano passado, já vai fazer um ano agora em maio, ela literalmente demonstrou a fragilidade do governo de Michel Temer em todos os sentidos, porque grande parte da população acabou apoiando as reivindicações dos caminhoneiros e deixou o PT e seus aliados numa situação muito desconfortável de criticar Michel Temer, porque há pouco tempo eles também estavam conjuntos no mesmo governo. Então, de alguma maneira, nesse aspecto, Jair Messias Bolsonaro surfou numa onda propositiva ou positiva. Propositiva no sentido de que ele usou muito bem para fazer um discurso de palanque. E agora você nota, ele tenta interferir no preço do diesel, a questão dos pedágios nas estradas, ele está tentando ver como é que resolve para ver se cria uma condições mais favoráveis aos caminhoneiros. A questão do cartão, na qual o caminhoneiro poderá comprar 500 litros de gasolina e, literalmente, quando ele for abastecer, dependendo do preço daquele posto, já está tabelado. Vai fazer uma tabela. A questão dos radares que ele está tirando das estradas, também era outra promessa dele, mas especificamente também... Essa dos radares, a Justiça está questionando. Suspendeu, não está acontecendo por enquanto, mas está suspensa, né? A juíza Diana Vanderlei, da Quinta Vara da Federal, do Distrito Federal, ela aceitou uma ação civil, ação pública, né? Ação pública, aliás, uma ação popular e está suspenso, né? Por enquanto está suspenso a retirada. Mas são medidas que dizem respeito à vida do caminhoneiro, né? Vamos lá. A viagem de Israel e agora essa questão dos caminhoneiros demonstra uma coisa muito interessante. O Jair Bolsonaro se desloca para a interlocução com o seu eleitor mais tradicional. E é importante isso para ele, porque é uma base da qual ele sabe que poderá contar lá na frente quando ele achar ou ficar preocupado com a sua queda de popularidade. Mas uma coisa, quando a gente entrar no terceiro bloco, a gente vai discutir com mais ênfase, é que nota-se que, de uma hora para outra, você tem um presidente intervencionista e, de uma hora para outra, você tem um vice-presidente, Hamilton Mourão, junto com o ministro da Economia, Paulo Guedes, que tem uma visão de menos Estado, de menos burocratização e mais presença do mercado. Quer dizer, esse choque está ficando cada vez mais inevitável, né, Paulo? E isso cria um problema muito sério. Aquilo que você falou quando eu fiz o questionamento. Puxa vida, as ações da Petrobras dispararam uma fala que o Jair Bolsonaro se dirigiu ao seu público-alvo, mas se esqueceu de que o mercado sente quando ele faz essas colocações. Então, Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, esse seu ponto de vista é interessante. Você não entra em contradição, você dá dois pontos de vista que, do ponto de vista da análise da articulação para a reforma da Previdência, para tentar aprovar a reforma da Previdência, e em outros momentos o governo teve interlocutores diferentes, você abordou em outros programas e hoje você reforçou, como também neste aspecto, né, até que ponto o presidente pessoalmente faz a intervenção, né, e até que ponto o posicionamento liberal de Paulo Guedes, que é o guru
na área da economia do presidente ou deste governo, até que ponto vão se organizar as opiniões e as ações, né, para arranjar uma harmonia e o mercado não ter aí esses altos e baixos. Esse balança mais não cai, Eu acho né? muito difícil. Eu acho que o presidente está tentando impor a marca política dele e ele não está preocupado nem com a sua equipe econômica, nem com os veículos de comunicação, e a única preocupação dele, básica, é atender a base política eleitoral do mesmo. Vamos para um intervalo rápido? Exatamente. Nós voltaremos daqui a pouquinho com o consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, avaliando mais situações importantes que definem o dia a dia, a vida de brasileiros e brasileiras, na área da economia, principalmente, na área da política, também muito importante, e no debate, né, sobre a disputa de poderes no Brasil. Nós voltaremos em instantes. Avançar no social para um futuro mais certo e seguro em Fortaleza. Educação infantil de tempo integral. Escolas modelo. Centros culturais. Teatro São José. Casas da Cultura Digital. Observatório. Turmas avançadas da Prefeitura. Juventude Sem Fronteiras. Prefeitura e você. Uma fortaleza que avança rumo ao futuro é a gente que faz. Bem-vindos a um novo ano. A Prefeitura celebra um resultado histórico no direito à casa própria aos mais carentes de Fortaleza. Mais de 25 mil famílias beneficiadas com o papel da casa. E moradias novinhas em apenas 6 anos. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, segundo a Prefeitura, por ter realizado o sonho da minha casa própria. Parceria da Prefeitura com o Governo do Estado. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. Avançar inovando para uma vida melhor é a nossa Fortaleza. Novos e modernos terminais. Bicicleta integrada. Novo Morro Santa Terezinha. Praças da Prefeitura. Células de proteção social. Túnel da Via Expressa. BRT e Viaduto da Guanambi. Prefeitura e você, uma Fortaleza que avança rumo ao futuro é a gente que faz. Bem-vindos ao novo ano. Avançar rumo a uma vida mais saudável e solidária é a nossa Fortaleza. Novas UPAs, monitores dos postos de saúde, núcleos de apoio à saúde da família, salas de aleitamento materno, núcleo de desenvolvimento infantil, central de medicamentos, novo centro materno infantil, novos leitos nos Frotinhas e primeiros leitos do IJF2. Prefeitura e você, uma Fortaleza que avança rumo ao futuro é a gente que faz. Bem-vindos a um novo ano. A Prefeitura investe no social para um futuro com mais segurança em Fortaleza. Juventude na Onda, Academia Enem, Rede Cuca da Prefeitura, inova com centros de educação infantil e mais escolas de tempo integral. A educação de tempo integral da Prefeitura é saber, é vida, é saúde e mais segurança para milhares de jovens da periferia. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. Estamos de volta com o programa Pela Ordem. Estamos conversando com o consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa. Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, o país tem aí a busca da marca, né, por parte do presidente, né, da sua marca própria, como gestor, como presidente, como aquele que governa e é chefe de Estado. Assim, até que ponto, né, o brasileiro acha bom, acha interessante ou não, a partir de resultados de pesquisas já divulgadas do IBOP, Datafolha, melhor dizendo, enfim, isto do presidente tem influenciado na sua avaliação pessoal ou é na avaliação do governo? Porque houve realmente uma queda na aceitação. Mas ele é um outside, né? Em que sentido? O presidente Jair Messias Bolsonaro, ele tenta criar uma interlocução direta com o seu público-alvo, seus eleitores mais fiéis. Quer dizer, o que ele acredita? Ele acredita que não necessita nem da imprensa tradicional na área privada e nem, Paulo, da
imprensa do governo federal. Você nota que ele usa muito pouco seu porta-voz, você nota que ele usa muito pouco os canais estatais. Quer dizer, ou ele usa o Twitter, ou ele faz falas na qual causa um rebuliço, porque não é combinado com a sua equipe econômica e nem com a sua equipe de articulação política. E o que é que eu estou sentindo? Estou sentindo que ele está criando uma marca popular, forte, vai, em alguma maneira, às vezes, de desencontro à plataforma liberal que foi feita na campanha dele, porque no seu íntimo, Jair Bolsonaro tem, sim, requisitos do estatismo. Porque ele sempre foi um cara que via que o Estado era necessário da intervenção para defender determinados setores da sociedade, como também necessário para combater a miséria. Lógico, ele não tinha uma mesma visão dessa intervenção de partidos mais à esquerda. Ele tinha, de alguma maneira, uma visão mais, digamos, que era necessário combater a pobreza, dar ferramentas na área da educação para que aquelas pessoas crescessem e conseguissem se estabilizar no mercado. O ponto que eu quero chegar na minha avaliação, enquanto Jair Messias Bolsonaro tiver condições de implantar políticas que não passem pelo Congresso, mas que sejam de fórum do Poder Executivo, ele vai tentar. Agora, se isso vai entrar em choque com que a equipe econômica dele, tanto na campanha e agora no governo, estão tentando implantar, isso sem dúvida vai acontecer. Há alguma semelhança, seria mera coincidência, com o Donald Trump? O presidente dos Estados Unidos, ele tem sido embargado em alguns momentos, ou pelo judiciário, ou pelo próprio Congresso. É o contrapeso, né? O contrapeso ele toma lá uma decisão, ele dá uma canetada, né? O Congresso ele dá uma e rifada a ali, justiça, e aí vem os freios de contrapesos para fazer o equilíbrio. E o presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, no caso, concluindo, dos fotossensores, ele tomou uma decisão pelo Facebook, né? O DENIT começou a retirar os fotossensores, não houve estudo prévio, e aí a justiça, no caso, quando você lembrou, eu lembrei desse caso, que é um caso em voga recente, agora dos últimos 15 dias, a Justiça Federal, na quinta vara, né, do Distrito Federal, por meio da juíza Diana Vanderlei, aceitou uma ação popular e arguiu a eficácia da norma, que é um dos instrumentos do direito, no aspecto da constitucionalidade, para que a norma pegue, para que a lei aconteça e para que as pessoas possam tomar conhecimento. Não houve uma divulgação ampla, aberta, do presidente Jair Bolsonaro dessa medida, como ela se daria, e também não houve estudos prévios, para que a retirada dos fotossensores fosse feita, e também o cancelamento de 8 mil novos fotossensores. E aí houve, como você muito bem disse, ele ao ponto que for possível avançar, ele vai avançar na caneta e na opinião, demandando para os ministérios. Né? O paralelo entre Donald Trump e Jair Bolsonaro condiz, você está coberto de razão. Só que o peso e contrapeso das instituições dos Estados Unidos está equilibrada. Tanto o judiciário como o Congresso e o presidente podem entrar em choque, mas não há uma crise lá nas instituições. O inverso do Brasil acontece. Você tem uma crise no judiciário, somente no seu órgão maior, que é o Supremo Tribunal Federal, latente, de descredibilidade perante a opinião pública. Você tem um Congresso que está separado em duas frentes, uma que quer combater o Supremo Tribunal Federal, essa ligada ao Jair Messias Bolsonaro, e outra que a favor do Lava Jato, e outros setores do Congresso que querem combater o Ministério Público que direciona o processo do Lava Jato. E a Procuradoria da República hoje tem debatido com o STF. A Raquel Dodge entrou em atrito. E aí, só entre nós, aí não é a crítica a ela, mas é notório que ela não deixou de surfar na onda da opinião pública. Ela foi direto para tentar criar cada vez mais uma celeuma que eu acho que é muito perigoso. Porque a revista
Cruzoé, quando fez aquela matéria, na minha avaliação, o que menos estava em voga ali era a busca da verdade. Eu acho que estava muito mais em busca de um processo de acirramento, de disputa entre os poderes. E isso a gente também tem que ter a maturidade para fazer essa análise, que é perigoso. Então, em síntese, Jair Bolsonaro sabe que o peso e o contrapeso aqui no Brasil não atrapalha ele, porque o Congresso tem os seus problemas, o Judiciário tem os seus problemas, e ele, literalmente, quando nota que determinadas medidas que ele tenta implantar são barradas, ele joga para a opinião pública favorável a ele, que cria uma batalha midiática e que literalmente vai ocupando o espaço de debate, enquanto outras questões mais sérias poderiam estar sendo debatidas. Então, a gente tem que ter muito cuidado, que o estilo Jair Messias Bolsonaro, às vezes, tem essa característica de criar muita fumaça. Mas, indiscutivelmente, ele tem um ponto positivo, que eu falei no segundo bloco, e volto a reafirmar. É essa a capacidade dele de não querer mais essa política de tomar lá para cá de cargos com as elites partidárias, em síntese, com os parlamentares. Isso foi um ponto positivo que deve ser elogiado a todo momento. O equilíbrio, a independência, a harmonia entre os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, o Estado democrático de direito, a democracia, mesmo diante desta instabilidade entre instituições, tudo isso está assegurado, você considera que tem pilastras firmes com boa base e boa estrutura? Sim, sim. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se você concorda comigo, né, Paulo? Nós vivemos uma era de uma guerrilha midiática muito profunda, né? Nas redes sociais, né? No mundo todo, né? Não, mas especificamente no Brasil, você nota que até as oposições e os seus dois blocos, o primeiro bloco tem o PT, PCdoB, PSB e PSOL. O outro bloco é liderado pela figura do ex-governador e ex-presidenciável Ciro Gomes, que está no PDT. Elas, às vezes, dependem muito da pauta feita pela imprensa nacional ou os veículos de comunicações da área privada. E isso também é muito perigoso, porque você nota que esses grupos econômicos têm os interesses deles. No momento em que o governo federal acenar e ajudá-los economicamente, essa pauta some. Essa pauta some. Por isso que eu acho que, de alguma maneira, o que eu noto? Eu noto esse primeiro bloco que eu falei, PT, PSB, PSOL e outros partidos, que poderiam ter uma liderança que era para ser o Fernando Haddad, esse desapareceu. Está mais preocupado em ser candidato em São Paulo. Isso é notório. Ciro Gomes, de outro lado, tenta se firmar como a principal liderança de oposição a Jair Messias Bolsonaro. Mas, em alguns aspectos, eu e você conversávamos nos bastidores, ele dá passos semelhantes ao do Jair Messias Bolsonaro, né? Por exemplo, o Ciro de 2019 é diferente do Ciro de 2018. Destravou a língua, né? Ele não está mais preocupado em aparentar ser o Ciro da paz e amor, não. Ele está querendo mesmo ser um Ciro mais aguerrido, com questões mais pontuais, batendo na canela mesmo. Quer dizer, e eu acho, de alguma maneira, isso para ele é positivo. Porque eu acho que aquele é a essência do Ciro, que é aquele homem que não tem medo, desbravador tal. Porque está acontecendo o fato que a gente tem que botar em síntese. O Ciro deixou o governo do estado do Ceará em, se não me engano, maio, junho de 94. Já se vão 25 anos quase. Quer dizer, na mentalidade da população brasileira e cearense, a lembrança mais forte é do candidato Ciro Gomes a presidente da República. Então, eu acho que ele decidiu que, como ficou distante o período até mesmo que ele foi ministro do primeiro governo Ciro Gomes, eu acho que ele agora está mais
se voltando mesmo para criar uma marca de uma oposição à altura, verbalmente, de Jair Messias Bolsonaro. Aonde eu quero chegar aqui no estado do Ceará? Ciro Gomes demonstra que está cuidando também da política regional. A escolha do presidente da Assembleia Legislativa do estado do Ceará passou por ele, o deputado estadual José Sarto, que vai ficar no biênio de 2019-2020. Uhum. A escolha do candidato do PDT à sucessão de Roberto Cláudio, eu acho que também passa por ele. Aí eu acho que você tem nomes como o próprio José Sarto, que eu acabei de citar, Salmito Filho, algum nome específico de Roberto Cláudio. E o Ciro sabe que não pode perder essa eleição em Fortaleza. Não pode. Porque é a maior administração municipal do PDT no Brasil. Vai manter o cacife para 2022. Ele não pode perder. Do outro lado, você tem uma candidatura muito bem organizada das oposições, que é o capitão Wagner, que já foi vereador aqui dessa casa, passou pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, hoje está na Câmara Federal. Me parece, se distanciando do governo Jair Messias Bolsonaro, somente no tema da reforma da Previdência, ele vai ao caminho inverso, e um vácuo muito grande na terceira via, que no primeiro momento pode ser a própria ex-prefeita Luziane Lins, mas ninguém sabe qual vai ser o papel do governador Camilo Santana na eleição de Fortaleza, porque Paulo, agora no segundo turno, em 2018, ele demonstrou que tem capacidade tanto de angariar voto no interior como na capital. Ele sozinho foi o grande responsável pela votação do Fernando Haddad. Isso aí é um ponto. Como liderança. Então, você não sabe se o Elcio Batista, o braço direito dele, vai se filiar ao Partido dos Trabalhadores. Lá você já tem uma pré-candidatura com certo capital político de Luziane Lins, e você tem também a figura do Eumano de Freitas, que tem condições de convergir mais o governador e setores do PT e outros partidos do que a Luziane Lins, numa candidatura. E, por outro lado, eu tinha debatido com você, eu não tenho a menor dúvida, a figura do deputado federal Célio Studat, presidente estadual do Partido Verde, é alguém que precisa ser analisado com mais frieza. Por quê? O Célio Studat, de alguma maneira, ele herda um eleitorado órfão de uma liderança. Aí você disse, mas quem foi o antigo líder desse grupo? Tasso Gereissati, no primeiro momento, em Fortaleza, que sempre teve um capital, um eleitorado fixo. Esse eleitorado, não tendo uma liderança local tassista original em Fortaleza, migrou para a candidatura de 2012 de Heitor Ferrer para prefeito de Fortaleza. Existe sempre esse público aí? Existe. Existe esse eleitorado aí? Esse eleitor, em 2016, ele se dividiu entre capitão Wagner e o prefeito Roberto Cláudio, que sempre teve... Conseguiu transitar, boa penetração nas classes médias tradicionais. Aquele cara que tem nível superior, que ganha de 5 a 10, acima de 10 salários mínimos. Então, o que eu estou assistindo agora? O Célio pode ocupar esse vácuo, só depende dele. A questão dos direitos dos animais tem sido uma bandeira muito forte dele, que tem alancado um certo apoio. Mas lógico que ele vai ter que aumentar o leque. Mas eu acredito que se ele se definir para uma postura mais agressiva e se direcionar para a Fortaleza, ele é uma pessoa que possa ter um capital político razoável. Quer ver um exemplo? Pastor Ronaldo Martins, com toda a dificuldade, Paulo teve uma votação muito boa em 2016, mesmo tendo candidaturas que tinham estrutura maior do que ele, mas ali ele mostrou que tinha um eleitorado conservador de 50 a 60 mil votos, muito importante. Então, aonde é que eu quero chegar? A eleição de Fortaleza, só tenho a certeza, que é a provável ida do capitão Wagner ao segundo turno. Eu acho difícil ele vencer no primeiro turno, mas a segunda vaga está entreaberta. Com relação à formação das chapas proporcionais, né, nós não teremos mais coligações de partidos, né? Em 2020, os partidos vão ter que ir com chapa pura, né? Você prevê aí que virão nomes, por exemplo, que não conseguiram, tradicionais, nomes fortes, né, pesados, como se diz, do ponto de vista da consecução
de boa quantidade de votos para tentar a cadeira na Câmara? Rapaz, eu vou A lhe gente dizer. tem visto aí um movimento bem interessante de nomes já consolidados que ocuparam cadeira na Câmara Federal, e essa eleição ela pode ter esse aspecto... É interessante o que você falou agora, Paulo, porque é o seguinte, com o fim das coligações, o que vai acontecer? Aqui, por exemplo, no estado, aqui em Fortaleza, eu não tenho dúvida que na abertura da janela partidária, muitos vereadores vão para o PDT. Ou para um partido que o prefeito vai orientar também. Mas o que acontece? Aquela eleição de que você tinha os partidos pequenos elegendo 2 ou 3 vereadores, eu acho que aquele ali vai acabar. Vai acabar. Eu acho que vai ser muito difícil os médios e pequenos partidos repetir esse fenômeno. Então, nós vamos ter uma diminuição gradual de partidos políticos no Brasil, até por causa da cláusula de barreira. Mas no que você está falando é o seguinte, vamos lá. Você tem ex-deputado, por exemplo, Cabo Sabino, deputado federal. Sim, eu acho que ele poderia vir a ser um candidato a vereador. O próprio pastor Ronaldo poderia também vir a ser um pastor candidato Ronaldo, né? a vereador de Fortaleza. Chico Lopes, né? Exatamente. Esse aí eu acho que é fundamental. O ex-deputado estadual e federal, Arthur Bruno, hoje secretário, quer dizer, porque o PT agora, com a perca do Acrísio, está numa situação difícil, não tem um puxador de voto. Então, tudo isso que você está falando condiz, e é interessante, Paulo, é um tema que quase que não foi, que não está sendo abordado, nem pelos cientistas políticos, nem pelo jornalismo político do Estado do Ceará e de Fortaleza. Está se esperando a janela, né, para ver para onde é que vão os candidatos proporcionais, para de repente fazer uma análise assim. Mas muito boa a sua lembrança. Pela ordem já antecipa, né, o debate, já antecipa a abordagem desse aspecto da construção das chapas, né, de candidatos para 2020. E nos próximos programas, Paulo, eu vou fazer até um estudo extra sobre isso, porque o que você me falou é interessante. Esse fator pode ser primordial, porque aqueles que não conseguiram lograr para deputado estadual e federal, eles deverão voltar a discutir esses cargos de vereador e prefeito. Muito boa essa sua colocação. Muito bem, com esta fala do consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, nós vamos encerrando esta edição do Pela Ordem. Claro, estamos comprometidos a trazer novos e importantes temas nos nossos próximos programas, sempre com entrevistados que têm informações, que têm história, não é? E que têm atuação muito concreta na busca da organização, na melhoria da vida social, né? Então, vamos continuar abordando temas nos programas futuros com a análise do consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, a quem eu agradeço a sempre importante participação aqui no programa Pela Ordem. Obrigado pela presença mais uma vez, Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, e obrigado a você, telespectador, obrigado, telespectadora, pela honrosa audiência ao programa Pela Ordem, aqui na sua TV Fortaleza e também na sua TV Assembleia. Um abraço e até o nosso próximo encontro. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.